Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tive o prazer de entrevistar o Rafão Santos, tá? Um Master Coach, ele trabalha com a metodologia da Febracis, né, do Paulo Vieira, é o meu coach, eu faço o meu processo coach. E só que a entrevista não foi num ambiente controlado, ele estava num ambiente controlado, no estúdio, eu estava em casa, então acontecem alguns imprevistos. Então, eu ia, para não fazer cortes, eu decidi botar essa pequena mensagem aqui que existem coisas que estão fora do controle, tá? Palavras assim. Então não levem a mal, não foi por querer, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é uma coisa que nós também temos que ter o controle, nós temos que saber lidar com as coisas que acontecem fora do nosso controle, né? Situações adversas. Então, só essa, só para dar essa pequena introdução, tá bom? Fora isso, eu vou deixar ele o máximo sem corte possível. Ele é um vídeo longo, ele tem 1h30, 1h10 mais ou menos, tá? Mas vale a pena. O Rafão tem um trabalho muito bom de life coach. Ele faz um trabalho com policiais militares, né? Com coach, mas ele tem uma ação social com policiais militares do estado de São Paulo muito boa. Então vale a pena essa entrevista, se vocês que querem saber o que é um verdadeiro processo coach, um profissional muito bom, profissional sério, vale a pena, tá bom? É apenas eu decidi gravar isso aqui só para dar essa pequena introdutória, tá bom? Boa noite, a gente está gravando essa noite às 20 horas do dia 7, um tremendo feriado. Eu estou aqui tendo o privilégio, que é um privilégio, né, de entrevistar Rafão Santos, é um amigo, é o meu coach. Eu acho que o coach também tem que ter o coach, o Master Coach também tem os seus Master Coach, porque a gente necessita disso, né, Rafão? A gente precisa estar recarregando e fazendo essa troca. E, Rafão, eu quero que você fale um pouquinho de você, né? Um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de quem é o Rafão Santos. Eu conheço, a gente já fez alguns treinamentos juntos, e hoje eu tenho o privilégio de ser seu coach, que também é um privilégio, tá? Aí fala um pouquinho de você, um pouquinho do que é o coach, né? Você trabalha com a metodologia da Febracis, existem várias outras, mas o importante é que, de um modo geral, independentemente, o coach tem uma estrutura que é baseada em ciência, em fatos, em ferramentas comprovadas, né? Fala um pouquinho disso para a gente, Rafão. Muito bem, primeiramente, obrigado, Marcos Melo, pessoa que eu tive o prazer de conhecer, né, também de outra mentoria, né? E a gente começou a se conhecer, se envolver nos projetos um do outro, um olhando o que o outro fazia. E como o Marcos falou, eu sou coach, Master Coach hoje, faço a parte da metodologia pela formação que eu fiz pela Febracis, do Coach Integral Sistêmico, e eu aplico o processo de coaching life, né? E dentro disso, junto também com famílias, onde mais de 30 famílias, onde 2 ou mais pessoas já passaram pelo processo comigo. Isso me dá pontos de vista diferentes de uma mesma realidade, né? Então isso é bem interessante quando eu tenho essa oportunidade, porque me ajuda exatamente a fazer as perguntas certas, direcionando exatamente ao entendimento de cada um para melhorar na área que escolhe trabalhar. Bom, Rafão, quem é o Rafão, né? Eu nasci em São Paulo, em 1974. Eu nasci durante o carnaval, que maravilha. E aí, né, deve ser por isso que eu sou tão alegre. Mas, então, enfim, com 1 ano de idade, meu pai se mudou para Recife, então desde então nós moramos aqui no Nordeste. E meu pai é um grande autodidata em muitos assuntos. Eu fui o meu primeiro mentor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Muito cedo. Eu comecei a trabalhar no período que foi necessário. Meu pai também começou a trabalhar cedo, assim como minha mãe. Mas eles foram grandes mentores, grandes professores para mim, porque sempre foram empreendedores. Sempre tiveram a sua própria empresa, trabalhavam para outras pessoas. Sim, trabalharam para outras pessoas, mas sempre trabalhando por produtividade, no intuito de representante comercial, sempre tinha esse intuito de produtividade. Então, isso é muito forte em mim também. E aprendi muito na questão de que
o resultado depende de como realmente eu me programo para conquistá-lo e como realmente eu venho fazendo. Agora, só que não existia naquela época tanta coisa assim. Eu lembro que meu primeiro contato com essa questão era ainda na época que se chamava autoajuda, lembra? Uhum. O Lai Ribeiro, que tinha aquelas fitas cassetes, os videocassetes, que eu, nossa, ouvi, assisti várias vezes. Então, a minha parte assim, com o desenvolvimento pessoal começou no marketing multinível. Muito interessante, na época era a Amway, né? E na Amway tinha muita conexão com essa parte do desenvolvimento humano. Então, ali eu conheci, inclusive, um dos livros que eu peguei nessa época, que é o que me traz hoje sempre de cabeceira, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Então, é um livro que realmente trata do relacionamento com pessoas de uma maneira equilibrada, de uma maneira a conquistar a pessoa e de uma forma verdadeira. Eu gosto muito dessa situação da verdade que ele coloca ali no livro, que você tem que ser verdadeiro, tem que ter princípios, né, para lidar com pessoas, porque realmente o hálito da pessoa, assim, a pessoa tem essa questão de ter esse caráter, né? O caráter, quando não existe no relacionamento, acaba prejudicando, seja no familiar, no social, no profissional. Então, e ao longo desses anos, eu procurei bastante assim, me inteirar disso, porém, há 7 anos atrás, eu conheci o processo de coaching integral sistêmico. Assim como meus pais, eu sempre trabalhei para mim, né? Eu sempre tive a minha empresa. Porém, eu sempre construí o sonho dos outros. E nunca parei para construir o meu próprio sonho. Ah, Rafão, pô, mas você viajou 8 países, você foi em outros países para fazer o trabalho que você fazia de treinamento, treinar pessoas, desenvolver pessoas num equipamento para que ele produzisse. Então, equipamentos de alguns milhões de dólares que usavam na indústria, na área da confecção, para produzir mais. Então, e eu sempre gostei muito dessa área, né, da tecnologia. E aí eu conheci a metodologia como uma forma de tecnologia para fazer com que as pessoas também alcançassem alta produtividade em suas vidas, né? Claro, na escolha de cada um, que cada um escolhe trabalhar, é o que se trabalha dentro do processo, né? Então, o processo da metodologia do coach integral sistêmico, que é baseado tem fundamentação judaico-cristã, então ele tem fundamentações que realmente são direcionadas, onde se trabalha em 11 pilares. E trabalhando em 11 pilares no processo de life, posso te dizer que até nos processos business, para atingir alta performance, tem um percentual de life. Não dá para separar isso. Porque se a pessoa quiser realmente ser bom na área profissional dele, mas esquecer todas as outras áreas, ele acaba realmente entrando num processo de vazio, né? E que adianta ter todo o sucesso no mundo sem ter ninguém para compartilhar. E Rafa, você está falando isso bate um pouco com o processo que eu tenho feito. Como eu falei, eu trabalho mais com essa questão de business. Eu tenho pego mais empreendedores. O que mais vem não é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que naturalmente está vindo de encontro a mim. Então, o que eu vejo? São pessoas que querem, vamos lá, assim, alavancar sua parte produtiva, sua parte empreendedora. São dentistas, advogados, empreendedores de um modo geral que querem desenvolver o seu lado business. Mas o que acontece? A gente vê que o que está travancando na grande verdade são problemas que estão ligados à família. Então, como você falou mesmo, não tem como a gente desenvolver, alavancar o lado profissional da pessoa sem você também trabalhar minimamente no lado pessoal, emocional. Por isso que eu acredito muito nessa parte do sistêmico do Paulo Vieira. Eu não fiz a formação dele, mas eu gosto muito dessa visão dele ver o ser humano como profissional e como pessoa, e como um ser espiritual, que tem a sua crença. Ele pega o lado judaico-cristão, eu sou cristão, mas, por meu conhecimento, até eu abro um pouquinho mais para outras religiões. Eu acho importante a pessoa ter a sua fé, é muito importante o trabalho. Mas é importante esse lado. Então, enquanto a gente não consegue, o ser humano, a pessoa não se enxerga como um ser integral,
pode ter a saúde dele, tem que ter cuidado da parte emocional dele, a parte física, a parte profissional. Se eu não vejo a minha família, agora, se eu todo mundo na minha família, mas negligencio meus negócios, eu vou deixar minha família na mão. Se eu dou uma total atenção aos meus negócios, mas eu negligencio a minha vida espiritual e a minha vida familiar, eu também vou trazer problemas. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, já tem que ter um foco, mas já tem que trabalhar os lados, vamos dizer, os pontos paralelos a ele. Família. Você trabalha muito mais, você pega muito fortemente, né, realmente, na parte de vida da pessoa, né? Sim, sim. Eu, Mas o life... o coach pega essa parte toda. Acho que a gente, mesmo no live, a gente acaba trabalhando também o profissional. Porque sim. Você, por exemplo, você quando optou pela carreira de coach, você vê que, como você falou, você está numa transição do seu negócio de tecnologia, né, para o coach. E isso é um processo, inicialmente você tem perdas financeiras. Se você não tiver o apoio da sua família nessa transição, isso vem dar problema. Então, eu acredito que você teve um processo de conversar com a família, preparar a família para essa transição. Como é que foi isso na sua vida, Rafão? Como é que foi essa negociação com a família? Bom, essa negociação, inicialmente, como eu tinha muito sucesso no que eu fazia anteriormente, mas era um sucesso no tocante dizer, era muito bom no que eu fazia. Porém, não me realizava. Máquina não é como ser humano. E eu sempre tive, Marcos, sempre tive envolvido com o ser humano. No tocante, eu sempre procurei algo para estar envolvido com estar perto de gente. Né? Ó, eu fui escoteiro. Então, primeiro lobinho, né? Na época que eu era tão novo que não podia ser escoteiro. Eu fui lobinho, depois Cruz Vermelha, líder de classe. Hoje eu com minha esposa nós trabalhamos, também tem um serviço na igreja trabalhando, né? Temos o servir na igreja, então sempre houve alguma coisa onde eu pude me envolver com pessoas e estar com elas desenvolvendo alguma área, né? E aí dentro disso, fazer isso hoje alinhado e voltando toda a minha atenção a isso, eu me sinto muito realizado, né? Verdadeiramente. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a formação em 2014, né? 2014, eu comecei tudo em 2012, mas até eu decidi fazer a formação, foram 2 anos. Até lá eu fiz o quê? Eu trouxe para dentro da minha empresa alguns outros cursos elementares de business, de palestrante, cursos básicos da questão de perfil comportamental, né? E até eu descobri, poxa, mas o coach pode ser uma coisa que pode virar uma profissão para mim depois. Eu pensei assim, dessa maneira. E em 2014, isso foi tão intenso que os clientes, eu ia resolver um problema, na verdade eu saía dali e o cliente ficava encantado. Por quê? Porque eu não ia resolver, eu não ia consertar uma máquina quebrada, eu ia restaurar um relacionamento. E nessa restauração de relacionamento eu usava muito da metodologia, fazia uma programação, fazia um plano, onde é que ele estava, em que estado nós estamos, qual nós precisamos chegar, qual é o desejado, né? E eu atendia a expectativa tanto do meu cliente, ou do cliente da empresa que me contratava, quanto do representado, né, que acabava, né, dizendo o que queria. Então, eu trabalhava sempre nesse campo e dava muito certo. Então, eu vi, poxa vida, isso para a vida é muito importante e eu quero fazer isso para a minha vida. Né? E aí, quando eu decidi fazer a transição, não foi uma coisa, eu vou fazer hoje. Para tudo que eu estou fazendo e vou ser coach. Não. De 2000, aí eu fiz um projeto de 2 anos. 2015, 2016. 2017 eu fiz a formação em coach. 2010, o Master Coach. Né? Esses 2 anos eu atuei como gerente de uma assistência técnica, né? E usando tudo que eu tinha aprendido, tanto com os colaboradores que eram do meu setor, quanto com os clientes, tanto com as pessoas que eu tinha contato. E aí depois, quando eu voltei para Fortaleza desse projeto que acabou de 2 anos, 2017 eu fiz o Master, 2018 eu já tinha decidido fazer esse início de transição e 2019 consolidou, né? E aí, 2020 eu já comecei me desligando da representação. Então, quer dizer, foi feito, obviamente, uma transição para que isso acontecesse. E sempre trabalhando num sentido sistêmico. Não existe alguém que diga assim, eu estou 100% sistêmico. Por quê? Porque sempre tem alguma área que a pessoa tem que melhorar. Por que isso, Marcos? Porque quando a pessoa chega até um pico de uma montanha
que ela vê que ainda falta mais um bocado. Porque as expectativas delas mudam, porque ela consegue enxergar coisas novas que ela não enxergava antes. E aí começam de novo, né, a jornada do herói, quer dizer, vai se descobrir de novo, vai negar aquilo, vai se desafiar, e aí vai entrar num consenso e vai ter as lutas internas e externas, e vai novamente ter a superação, até a iluminação de novo, até chegar no ponto de zona de conforto de novo, e falar, meu Deus, eu posso ser melhor ainda. E aí começa todo o ciclo de novo. Então, é uma jornada que nunca acaba, mas que cada vez eu me sinto melhor, porque a cada ciclo que se renova, eu me vejo uma pessoa nova, mais realizada, com mais resultado, em algumas áreas mais do que outras. Mas aí é que está o grande X da questão. O sucesso para um é diferente do sucesso para o outro. Esse nível não dá para mensurar. Por quê? Porque aí tem a questão, e aí quando no começo do processo nós conversamos, que criamos essa congruência do que eu quero para o que realmente tem valor na minha vida. E aí trabalhando isso e direcionando, porque o que me move são meus valores. Não são aqueles sonhos ou aqueles bens ou aquilo que eu conquisto, e sim o que aquilo proporciona para os valores que eu tenho na minha vida. Seja o conforto, a segurança, o sentimento de realização, a aprovação de quem está à minha volta. Então, a minha família me apoiou, me apoia hoje. No começo foi mais difícil, porque você vai deixar algo que é muito bom. Tive 3 propostas para ir morar fora do país. Falar, não, vou te apresentar e tal. A pessoa que, inclusive, uma delas em agosto de 2018, cheguei a conversar com o CEO de uma empresa lá em Santa Catarina, numa feira que estava ocorrendo em Blumenau. Conversei com ele e tudo mais, mas chegou no meio do processo, eu falei, não, olha, não é isso, obrigado pelo teu interesse, eu estou seguindo uma outra carreira. Então, quer dizer, é muito frustrante, talvez, para o meu pai, que quisesse que eu tivesse no mesmo ramo que ele hoje, mas hoje ele leva isso numa boa e ele vê a minha felicidade de fazer o que eu faço. Então, eu acho que esse maior apoio que eu posso conseguir, ele vê a minha felicidade em fazer o que eu faço. Uma coisa que assim, eu acho muito bacana no seu trabalho, Rafão, é uma coisa que eu quero, vamos sentar junto, eu quero que você me ajude a implantar também, que eu acho sensacional, para a questão de você fazer o coach, o life coaching, grupos de life coach, né, ao qual eu tenho esse privilégio de fazer parte, e você generosamente dedicar o número de vagas para profissionais das forças de segurança do Estado de São Paulo, né, que é a Polícia Militar de São Paulo. Sim. E que trabalho lindo, porque, infelizmente, eu acho que nós vivemos numa era, ou talvez um país, não digo mas acho que é mais uma geração mesmo, que está perdendo o valor que essa profissão tem. São profissionais que o tempo todo, quando botam aquela farda, eles se tornam alvos ambulantes, né? Eles trabalham sob uma carga emocional muito grande, eles não sabem se vão voltar para casa. Às vezes, só pelo fato de carregarem uma carteira profissional como policial militar, para eles aquilo já é quase uma pré-sentença de morte. Então, a gente vê a imprensa massacrando, às vezes, alguns profissionais que, eu acredito, não por maldade, mas por um descontrole emocional, talvez um estresse, a gente não sabe direito corretamente a carga que eles trabalham, cometem irregularidades. E se torna, e entramos numa campanha que de massificante denegrir esses profissionais, denegrir essa profissão. E você tem feito um trabalho com oficiais, com praças, né? Para alguns Sim. Você é cobrado, outros ganham gratuitamente, você divide disso. Ou seja, um grupo paga para aquele que não poderia ter, para que ele tenha Sim. também isso. E eu tenho certeza que você deve ter histórias, testemunhos incríveis desse pessoal. Fala um pouquinho desse seu trabalho, que é uma coisa que eu acho sensacional, Rafão. Bom, assim como a gente chama a parte social, né, de profissionalmente, que eu tenho feito, é exatamente poder fazer um pouco para essa categoria que precisa muito. É uma categoria que é muito cobrada e é muito estressante, né, o trabalho que eles realizam. Como você disse, eles estão ali andando com algo que, se forem identificados como o que eles são, eles acabam sofrendo ali, realmente até perdendo a vida. Né? Então, e estar equilibrado o tempo todo como eu disse, é uma coisa muito, muito, muito humanamente impossível. Né? Agora, o preparo para que, no momento que eles estejam, né,
no momento de tensão e de estresse, de agir da maneira certa, com mais equilíbrio, isso é muito mais interessante quando ele atinge o próprio equilíbrio dele. Quando ele está em casa com todo muito bem, quando ele está conseguindo ter esse canal espiritual, né, do processo bem ativo, quer dizer, ele pode contar com a força superior, da forma que ele acredita, porque dentro do processo não se fala de religiosidade, de forma que a pessoa se liga, mas sim, se a pessoa tem uma vivência espiritual, quer dizer, se ele acredita e personaliza essa força maior que ele. E dentro disso também a questão toda relacional, né, de parentes, conjugal, filho, social, a questão de saúde, a questão do servir, né? Então isso tudo é tratado dentro do processo. A parte do intelectual, a parte do financeiro, profissional e emocional. Então começa no espiritual e vai até o emocional. Quer dizer, tem muito a ser trabalhado na questão de estar equilibrado. Então, quando a pessoa não tem, o pensamento dela está focado onde ela está, obviamente, a chance de ela acertar e agir mais conforme a norma pede é muito maior, né? Então, esse desequilíbrio ou esses erros a gente vê em outras profissões também, mas só que essa muito mais porque a mídia está em cima, são questões políticas e são questões que às vezes são maiores do que os próprios envolvidos ali e acabam denegrindo uma família, um profissional. E o trabalho que a gente faz é dentro de todos os cursos, os treinamentos, né? Eu disponibilizo vagas para que pessoas da corporação venham, né? E tem grupos que são indicados, as pessoas, os profissionais, e eu entro em contato com eles quando eles demonstram interesse, explico o que vai ser feito e ele aceita ou não. E como você disse, uns fazem, uns são pagantes dentro do processo, mas outros, ou um percentual disso, em torno de 20%, eu coloco exatamente para fazer a questão social. E olha, não são só profissionais militares, e sim também coaches, né? Porque também tem essa linha que eu trabalho, que é o atendimento online, a mentoria, ensinando a fazer, ensinando a trabalhar, porque eu vejo uma forma de atingir muito mais pessoas, né? Então, dentro da minha programação, do meu plano de ação, é atingir o máximo de pessoas que eu puder, com uma metodologia que eu aprendi, aplico na minha vida e eu aplico nas pessoas que estão interessadas em mudança de vida. Então, por isso que tem que ser feita essa entrevista, né? Olha, eu tenho um processo, treinamento, e esse treinamento a gente vai tratar disso. São 12 encontros de 2 horas, toda semana, daqui aí passo as datas. Então, se a pessoa quer mudança, é o primeiro passo. Se a pessoa não quer mudança, a gente nem começa, né? É verdade, uma coisa muito interessante, quer ver? A gente, sem citar o nosso grupo, que a gente tem que manter o nosso lugarzinho seguro, mas eu posso falar que eu Utopia faço parte. Às vezes a gente fala que assim, 12 sessões, a gente vê que às vezes 12 sessões não são nada, né? Porque a gente teve aquela sessão que a gente, por mais um desabafo, você acabou de uma sessão extra sua. Isso. E às vezes eu falo que assim, eu acho que você ainda vai ter que fazer mais umas sessõezinhas extras, porque é um trabalho muito legal, e você vê o resultado das pessoas ali, né, Rafão? Muito grande. Uhum. E aquele depoimento, aquele militar, do casamento dele, contando a situação, eu achei assim, poxa, incrível. Pois é. E o legal é que ele falou assim, poxa, não ter podido estar online, ele sentiu falta de não poder participar de algumas sessões ao vivo, online, né? Realmente. Pois é, e ver gravado, né? E aí você vê, cara, como é que é o trabalho. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito nesse momento dessa pandemia, que eu tenho visto exatamente isso. Eu tenho pego, não posso citar esse nome, eu posso falar, eu peguei um rapaz que ele é dentista, né? Se ele ouvir, ele vai saber que é ele, mas ninguém vai saber, isso que importa. Ele fez uma sessão exatamente ele fez a jornada do herói, explicou a situação, e ele estava quebradão, ele estava naquela situação, tipo assim, ele não tinha nem como fazer. Mas você quer fazer? Quero. Então, a gente criou uma proposta, ele botou em prática aquela ferramenta, a primeira sessão que foi gratuita, ele teve resultados, ele saiu de uma coisa que eu falo dele, investiu, e ele hoje está, tipo assim, eu acho que ele deu tudo certo, ele falou, ele já quitou as dívidas dele, está com o nome dele limpinho, ele está no processo agora de crescer.
ele está realmente se identificando, ele está crescendo organicamente. Ele agora ele está sabendo o que ele quer fazer, ele tem um propósito, ele tem uma visão do negócio dele que é uma e ele está fazendo de outra forma. Eu falei, vamos fazer a transição, mas não dá para mudar de uma hora para outra. Ele, às vezes ele está com um momento, às vezes, de desequilíbrio. Ele entra no estresse, ele dá aquela parada, assim, isso não pode deixar acontecer. A gente está fazendo um trabalho para que ele se dedique durante um tempo, ele já botou o que ele quer alcançar, a gente botou para um pensamento daqui a 5 anos. Então, ele tem um cara que tem uma visão muito de social também. Ele gosta, ele é um cara muito generoso, ele tem uma visão cristã muito boa. Então, a gente está fazendo esse processo. A mesma coisa que aconteceu com um advogado, que eu tenho visto o seguinte, quando a pessoa investe, acredita e põe em prática, o que a gente fala? A gente faz a nossa parte, a gente dá o nosso 100%. Às vezes, a gente dá até o nosso 110%, 108%. Mas a coisa só vai acontecer se o outro lado, o coach, também falar que assim, eu também vou dar esses 110%, 120%. E você vê o desabrochar, os resultados são incríveis. E uma coisa que eu tenho notado também, você acaba um processo, ele já está pensando num segundo processo, num outro patamar, que você falou. Ele atinge um objetivo, ele quer se desafiar para novos objetivos. Então, o trabalho de coach é muito interessante. O que você vê isso no meio corporativo? Você aplicando para o meio corporativo, como é que você entende o coach nessa área? Olha, no meio corporativo, eu já fiz processos voltados a esse meio. Não foram muitos, mas eu fiz a pedido da pessoa. Falou, olha, eu trabalho muito, eu quero duplicar os meus ganhos da minha empresa, né? Eu tenho esse objetivo, né, na minha vida. Aí eu gostaria de fazer o processo com você. Aí eu falei, vamos fazer, não tem problema. Aí o processo foi voltado para que ele atingisse essa meta. E olha que interessante. Dentro do processo, eu trabalhando sempre os 11 pilares, porque eu trabalho no sistema. E no sistema, como você disse, tem que ter exatamente o sistema inteiro. Claro, o objetivo principal e todas as ações que ele tomava nos outros pilares foram direcionados a isso. E o mais incrível, as ações que ele tomou foram em todas as áreas, menos no profissional. Quer saber do mais incrível? Ele não dobrou, ele triplicou os resultados. Quer ver? Isso tem uma coisa que faz sentido, porque eu tenho uma... Aí entra uma coach que é advogada que eu tenho. Ela começou também bem profissional. Ela acabou trabalhando a parte relacional dela com o esposo, com a família. Sim. Porque a gente viu o seguinte, a gente botava as propostas para o profissional e sempre esbarravam em alguma reclamação, alguma queixa no pessoal. A gente foi trabalhando e conforme a pessoa vai ganhar, isso que é legal, porque eu digo que o coach, ele não é... Existe uma coisa que eu digo que é errada, o coach é um treinador. O coach não é um treinador, o coach, na verdade, é um companheiro de jornada. A gente não está treinando ninguém, o nosso coach é o maior especialista de todos. A gente, na verdade, só é aquela pessoa de fora que está ajudando ele nessa caminhada, né? Vamos botar assim, nós somos os auxiliares deles nessa trajetória. E conforme foi tendo confiança, a gente foi trabalhando, a gente jogou a responsabilidade, um coach a gente sempre fala, tá, a parte do outro a gente não pode fazer, a gente não pode fazer a parte do outro. Mas o que eu posso fazer? Qual a minha parte? O que eu posso fazer para minimizar isso ou acabar com isso? A minha parte. E ela foi fazendo isso, a gente foi fazendo esse trabalho. Ela hoje está num relacionamento maravilhoso com o esposo, ela está numa crescente incrível profissional, tudo porque ela se encontrou e foi se equilibrando. E existem outras terapias que a gente pode usar, eu sou um caso mais abrangente, como eu trabalho com a minha esposa, a gente usa muito a questão do floral, do processo coach, que dá uma ajuda legal incrível, porque o floral atua nessa parte do comportamento também. Então, trabalha, dá uma agilizada nisso, dá uma turbinada nesse processo. E a gente vê assim, cara, que efeito maravilhoso. E é isso que me fez me apaixonar pelo modo sistêmico. E é uma coisa que eu não falei, não fiz a formação da Febracis, apesar de eu acreditar e trabalhar nessa forma sistêmica. Sim. Mas quando eu fazendo esse processo com você, eu tenho aprendido tanto, que eu, alguma coisa assim, cara, eu já uso essas ferramentas, só que o Paulo trabalhou de uma forma que às vezes junta 2, 3 ferramentas numa só. Uhum. Então, exatamente. São aprendizados. E isso que é o legal. E uma coisa que, assim, eu trabalho muito, o que eu prezo, acho que seria tão bom
se a área de saúde mental, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras entendessem que o coach não é um concorrente deles, mas para fazer um trabalho aliado a eles, Sim. que resultados nós não teríamos? Que é os resultados que você tem com esse pessoal da Polícia Militar. Porque eles têm a parte psicológica deles. Mas, às vezes, é emocional, essa parte do cuidado que o coach ajuda, da inteligência emocional, é muito boa. Eu costumo falar o seguinte, eu não gosto de política, não gosto de falar, eu tenho a minha visão, mas eu não gosto de tratar política dentro do processo de coach, nem na minha vida pessoal, para não atrapalhar. Mas que eu digo o seguinte, nós temos um presidente que quer fazer muito pelo Brasil. Ele é um cara que tem muitas intenções, não vou entrar na questão de inteligência dele racional, mas às vezes emocionalmente ele tem, às vezes ele é meio burro emocionalmente, com muito respeito isso, porque ele fala as coisas sem pensar. Ele fala com as melhores das intenções, se você parar para entender, você fala assim, então ele está certo, mas ele fala de uma forma errada que os outros usam contra ele. Aí você fala assim, pô, e isso gera uns confrontos, uns choques muito grandes. É verdade. Então, não tem filtros. O coach, como é que um processo, todo presidente vai passar por um processo de coach para trabalhar, como trabalhar esse emocional seu, meu amigo? Facilitaria muito a vida deles, né? Mas sabe o que é interessante, Marcos? É exatamente até para que ele veja e tenha a visão que ele precisa de um profissional da saúde também. Porque, assim, pelo menos desde o começo, quando eu entendi, né, que eu estou com uma metodologia para fazer as pessoas alcançarem algo que escolham trabalhar dentro de um processo, dentro de uma metodologia estruturada, usando as ferramentas para que elas revelem o que é importante e inerente, não só para o que ele vai conquistar em si, né, com os valores que estão inseridos, mas as etapas que ele precisa, né, e vencendo os impedimentos que ele tem de não ter uma rotina ou disciplina ou algo que ele queira trabalhar e nunca conseguir dentro da vida dele e fazer através de novos hábitos, quer dizer, os exercícios vai mostrar para ele quais são as ações que ele precisa fazer para que ele consiga ter melhores resultados. E aí ele vai tendo avanços, vai registrando os avanços, vai melhorando aquilo que ele fez e vai trabalhando de outras formas, porque o coach faz com que ele trabalhe de formas diferentes em direção a um resultado, né, para que ele vá de uma maneira mais retilínea. Por que isso? Porque se ele soubesse, ele já tinha alcançado. Então, às vezes, são coisas ocultas que estão ali. Porém, eu nunca deixei de observar as patologias ou as coisas que não são inerentes do coach. O coach, ele trabalha na metodologia para que ele alcance os resultados. Porém, ele não trabalha nas patologias aonde ele não vai entrar. Então, essa explicação foi bem interessante. A gente trabalha do térreo para cima. Do térreo para baixo, se a gente vai com alguma ferramenta lá no passado para identificar algo, para destravar ou para que seja das várias maneiras que as metodologias chamam, né, as escolas chamam, né, nós chamamos de impedimentos, para trabalhar nos impedimentos, para ressignificar aquelas memórias que têm um significado ruim e trazer para cá. O que eu vou fazer com essa memória agora que eu tenho consciência dela hoje? E aí ressignificar isso e de uma forma trabalhar nessas crenças gradativamente, por repetição de tarefas, de exercícios, fazer com que, escrevendo, e olha o floral como é incrível, o floral que você tem, quer dizer, aguça ainda mais. Por quê? Nós trabalhamos com o sensorial, porém o sensorial, visão, audição, né? Aí você está colocando o olfato e o paladar, querendo ou não, é uma coisa que está muito interligada, né? E aí você acaba envolvendo a pessoa numa coisa real que ela está sentindo e que está ali realmente trabalhando, obviamente com as propriedades, eu não sei dessa área, deixo para você explicar, mas com as propriedades de cada aroma que de repente vai aguçar algo que seja importante para despertar na experiência que você está fazendo a ferramenta, eu acho isso incrível. Eu uso, obviamente, as modalidades que aí, modalidades, submodalidades de visão, audição, né, sinestesia, mas pela indução exatamente da condução, trazendo exatamente para que ele viva aquele momento que ele está lá na ferramenta fazendo, para trazer o que é importante. Então, para esses profissionais, para os militares, para qualquer um que venha da área business, quando começa a entender que ele precisa, e essas barreiras caem, e aí ele vai procurar aquele especialista específico da área, ou psiquiatra, psicanalista, psicólogo, para exatamente trabalhar numa região onde o coach não entra. É interessante que
no espaço físico que eu estava há um tempo atrás. Eu tive um escritório. Hoje eu trabalho 100% online, mas na época eu tive um escritório ali por um ano. E lá tinha em torno de 20 psicólogos. E tinha eu de coach só no começo, né? Então, sempre tinha ali as conversas de recepção, né? E ali um dia um rapaz, um psicólogo novo, recém-formado, que trabalha com crianças, né? Eu cheguei, ele começou a conversar: Rafão, o que você acha daquele coach que foi lá, disse que ia fazer coach com uma criança, que não sei o que, um recém-nascido? Eu acho que ele, assim como um médico que faz um trabalho errado, que abusa de pessoas, ele usou erroneamente o que ele aprendeu. Então, ele não pode fazer, porque a criança não tem cognição nenhuma para sofrer um processo de reprogramação, porque ela não tem crenças formadas ainda. Então, o que foi que você entendeu disso, né? Deixa eu te explicar a metodologia. Eu expliquei a metodologia toda para ele ali no balcão. Ele ficou pensando: poxa, mas nunca ninguém tinha me explicado assim. Eu falei: pois bem, eu estou te explicando. Você quer saber como é o processo? Eu vou te dar um processo de coaching para que você entenda por dentro. Ele fez um processo em team coaching. Então, quer dizer... E deve ter melhorado bastante, né, Rafão? Só a informação que ele teve e abriu assim a consciência dele. Falou: poxa vida, como vocês podem trabalhar processos com coisas que não são de psicologia, que, poxa, a pessoa ali está precisando de uma ação ou de coisas, e realmente tem muitos psicólogos que acabam, né, usando isso com coach, como você disse. É uma coisa que engrena de uma maneira, né, e tanto é que quando tem uma pessoa que está passando por um tratamento, por psicanálise, ou eu peço, né, eu identifico através de ferramenta, eu pergunto, claro, a pessoa confirma, eu peço autorização do profissional da saúde para a pessoa continuar no processo. Eu não continuo se a pessoa não me der ou o telefone, o contato dele para que eu entre, que eu fale, converse a respeito, se ele autoriza ou não. E eles têm falado a mesma coisa, né? Olha, Rafão, ele lhe procurou, ele está fazendo porque ele quer? Sim, então vai em frente, faz o processo, tem autorização. E até então nunca recebi um não até agora, né? Eu acho que o importante, Rafão, eu volto sempre a falar que assim, é o respeito interprofissional, né? São profissionais, acho que nós temos que ser profissões diferentes. O coach, quando ele vai no passado, ele tipo assim, ele dá uma pincelada no passado, apenas para dar uma ressignificada de uma determinada coisa, para destravar o presente, para que ele possa caminhar para o futuro. Perfeito. Nós não trabalhamos no passado. Não, de jeito nenhum. É o que eu sempre digo. A ressignificação não é trabalhar o passado, não é, na verdade, de dar um novo significado para um determinado fato, para que ele possa destravar o presente dele e caminhar no futuro. Mas a gente não trabalha o que aconteceu ali. O que aconteceu ali tem que ser trabalhado por um profissional da área. Isso é muito sério. Seríssimo. Eu acho que esse talvez seja o grande questão do negócio. As pessoas entenderem onde é o meu quadrado, até onde o psicólogo pode ir e até onde o coach pode ir. Porque tem psicólogos que acabam entrando na área do coach. E às vezes, por mais profissionais que eles sejam nas ferramentas deles, tem ferramentas que eles não sabem lidar tão bem e causam problemas. A mesma coisa é quando um coach decide ser psicólogo ou psicanalista ou coach. São coisas diferentes. Que eu deixo que temos que ter um cuidado muito grande. A gente tem que respeitar o outro profissional. Eu vou botar como um colega, que é um profissional que está trabalhando, e às vezes a gente pode ajudar. Como eu disse, às vezes o trabalho, fazendo um trabalho paralelo, você deixando claro, fiz esse trabalho de ressignificação através dessa metodologia, você passa para outro profissional para que ele possa trabalhar e continuar a partir dali, é uma coisa muito boa. Sim. Mas sempre, como você falou, em comum acordo, em um processo de companheirismo, né, com outro profissional. É isso mesmo. E aí ajuda nessa área do business, como você falou, exatamente nessa estruturação e preparação do equilíbrio emocional para que ele consiga agir certo na parte profissional. As negociações melhoram, o foco melhora, porque ele acaba tendo mais atenção, porque ele é atenção plena, né? Aí por isso que fala-se, um trabalho de alta performance, exatamente porque ele está com as outras áreas resolvidas ou em fase de resolução para muitos assuntos, e eles entram exatamente num processo de flow no que ele está fazendo na profissão. Por isso que aquele profissional era dobrar e ele triplicou, mas ele falou, poxa, mas aonde eu menos trabalhei foi exatamente por quê? Porque as ações vieram naturalmente para onde eu queria chegar e eu consegui executar.
porque ele não estava conseguindo executar, porque tinha outras coisas barrando. E olha que incrível, você falou da advogada, né? A advogada aqui também entrou para trabalhar, porque ela estava com a vida confusa, né? A confusão que ela tinha na parte profissional com a parte, né, familiar. E olha que interessante, ela entrou para fazer essa separação, né, de familiar, profissional, no termo de não levar trabalho para casa e trabalhar, e quando estiver trabalhando, não levar problemas do trabalho de casa para o trabalho. Mas o que é incrível, o que é interessante foi 70% do processo dela foi exatamente trabalhando na área relacional com os parentes, né? Então, e aí ela vai e me manda uma foto do almoço. Mas quem tem uma foto do almoço? Ela, a mãe dela, que não ia na casa dela e não conhecia a neta, que já tinha 1 ano. Mas a neta dela, né? Então era a netinha, a filha, a pessoa que estava fazendo o processo e a mãe dela. E as 4 gerações na mesa, ela batendo a foto. Quer dizer, isso não tem preço. Não dá para... Eu digo que o nosso trabalho é muito gratificante, né, Garrafão? E a gratificação... Eu costumo dizer que o dinheiro, a gente não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho, da gratificação. Ele vem naturalmente. Sim. E o que eu tenho explicado às pessoas, o dinheiro ele é uma energia. Nós temos que pensar que o dinheiro é uma energia que tem que circular. Se eu represo isso, eu crio problemas. A mesma coisa é o emocional. Se eu represo o meu lado emocional em detrimento para tentar, vai gerar problema. Porque são as interferências que você falou. A pessoa queria... Profissionalmente, ela tinha todas as habilidades. O que atrapalhava elas as interferências emocionais, familiares, do pessoal dela. O que ela desbloqueia, ela produz muito mais e sem nem perceber. Trabalha até menos e produz muito mais. Isso eu também tenho notado muito, essa questão. A gente agora vai trabalhar, botou a ideia que a gente vai fazer o trabalho do Setembro Amarelo, que é uma época que dá muitos suicídios. E eu e a minha esposa, que ela é farmacêutica, trabalha com florais, trabalha com aromaterapia, essa medicina chinesa, né, complementar. O que a gente tem visto é o seguinte, está se criando, não volto assim, a pandemia existe, a gente não vai negar, também não vamos entrar no mérito se vem da China, se vem do Brasil. Cara, isso não importa. O que importa é o ser humano, ele não foi feito para esse isolamento que está sendo implantado nele. E antigamente você tinha isolamento social, mas era localizado. Agora nós temos um isolamento global. Isso está gerando crises políticas globais. O que antigamente foi bom, hoje está sendo muito ruim, porque nós estamos potencializando situações. O emocional das pessoas está muito, muito mexido. As pessoas estão mais irritadas. Às vezes a gente está parando na rua para comprar alguma coisa, a gente vê as pessoas brigando por nada. As famosas DRs em público. Porque as pessoas estão convivendo muito tempo com as outras, né? Maridos, esposas, filhos, e essa situação de estresse está muito grande. Porque a gente nunca ficamos tanto tempo juntos. Hoje as famílias ficam quase 24 horas juntas, 18 horas juntas. Então, E esse trabalho do coach, nesse período, é sensacional. E também reflete no business, no profissional. Por quê? Se o cara está mal, está tendo problemas dentro de casa, querendo ou não, isso vai afetar o seu profissional, porque é uma interferência. Ele pode ser um excelente profissional, ele sabe o que ele tem que fazer, mas a cabeça dele, inconscientemente, está trabalhando em o quê? Aquela situação de casa, do emocional dele. Isso atrapalha. Então, trabalhar essas interferências é muito interessante. E eu tenho visto o processo de coaching, até mesmo... Nós, coaches, também temos que nos conscientizar. É importante que nós tenhamos o nosso profissional, aquele cara que vai nos ajudar. Porque da mesma forma que o nosso coach está vivendo o olho do furacão, ele não consegue enxergar muita coisa além, porque ele está no problema. Então, a gente também precisa a gente também está no nosso problema, a gente precisa de alguém que esteja por fora e daquelas... Você já tentou fazer isso, você já... eu uso a ferramenta. Não, mas eu sei aplicar a ferramenta. Uma coisa é eu aplicar a ferramenta com o meu coach. Outra coisa é aplicar a minha ferramenta comigo mesmo. Será que eu vou ser tão honesto? Claro que eu não vou. Mas se eu tenho outro profissional que aplica, vai levando reflexões, aquilo toma outros ares. Então, hoje eu vejo, eu acho que deveria estar até no código de ética profissional do coach. Para mim, é que todo coach deveria ter o seu coach. É importante isso. Ele tem que ser coach de alguém.
Porque o psicanalista já tem um pouco disso. A maioria dos psicanalistas tem o seu próprio psicanalista. Tudo bem que vi que eu acho que uma coisa meio que eles fazem uma coisa meio entre eles, eu não sei se é tão profissional. Mas eu acho que dentro do processo de coaching é bem interessante, porque a gente acaba buscando profissionais que a gente tem uma interação, nem sempre eu não sou o seu, eu sou o seu coach, não sou o seu coach. Você tem os seus coaches. E a gente vai fazendo essas interações, os nossos coaches têm os deles, e isso é falado, isso é muito legal porque a gente fala isso. Então a gente deixa claro que nós não somos os reis da cocada preta, nós somos do que sabe tudo, não. A gente também tem nossos mentores, nossos influenciadores, que nos ajudam nessa caminhada. É verdade. E eu já passei pelos 6 processos, mais ou menos. Alguns individuais, outros em grupo, né? São diferentes, são maneiras diferentes de estar num processo. Alguns deles gravados, né? Onde o encontro com o coach era em determinado momento, via todo o processo gravado, e aí tinha os encontros intermediários entre alguns, né? Então, isso ajudou no processo, né? Foi um processo de maneira diferente, mas, na verdade, o coach é quem me vê de fora. É quem vai dar aquela pergunta que eu preciso para sair de onde eu estou e me mover para onde eu vejo que é importante eu ir, para enxergar que eu não estou fazendo o que precisa ser feito para chegar onde eu quero chegar, ou para que eu nem sequer consegui enxergar aquilo. Onde é que realmente eu estava falhando. Então, com a pergunta do coach, eu consigo descobrir isso, eu consigo aprofundar em mim e buscar lá dentro. E se eu não sei buscar lá dentro, pelo menos eu entendo que eu preciso daquilo e aí eu tomo ações para que eu conheça aquilo para resolver na minha vida. Então, é interessantíssimo o coach ter ser coach de alguém, né? Passar pelo processo, ver por dentro, porque é a metodologia que faz ele desenvolver e chegar no outro patamar que ele espera. Então, como você falou, o psicanalista tem o seu psicanalista, o coach tem que ter o seu coach, de fato, para atingir e para se manter em constante evolução. Então, tremenda essa observação, Marcos. E que é uma coisa, esse nosso processo que a gente está fazendo, esse processo coach que eu estou fazendo com o Chico, também é muito interessante pelo seguinte, como eu falei, ele usa uma metodologia que não é que eu fiz. Então, eu estou vendo uma outra visão do processo, que é o mesmo, as mesmas ferramentas, às vezes de modo diferente. É uma linha que como eu falei, eu não fiz o coach sistêmico, mas eu gosto muito dessa visão sistêmica da coisa. Acho que por ser cristão, eu vejo muito essa questão. O sistema, nós não somos uma ilha, né? É um sistema complexo. A medicina chinesa também fala isso, nós somos subsistemas de um sistema maior. Então, eu vejo isso perfeitamente. Então, foi uma coisa que fez muito sentido para mim. E como a gente começou o processo, eu comecei num determinado grupo. Só como eu falei, eu tive problema com o dia, tive que mudar. E acabei de dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Porque foi exatamente esse passo para trás que eu dei, que eu, tipo assim, eu vou melhor voltar, dar uma parada e fazer mais de outra forma e andar, abrir um leque, deu um novo caminhar, uma nova visão, deu um novo gás. E isso, o coach ajuda muito nisso também, porque às vezes você tem que entender o seguinte, talvez você precise dar uma parada, dar uma retrocedida um pouquinho, para avançar. E nós temos muitas ferramentas, nós temos a ferramenta PNL, nós temos a hipnose clínica, que no caso é que eu uso. Eu hoje estou usando muito o genograma, que trabalha essa questão da família, que é a árvore genealógica. Muitas das coisas que nós fazemos vêm dos nossos familiares, e você veio falar isso, que você vem de uma família empreendedora, você vem repetindo esses passos empreendedores. Talvez não na mesma área, mas empreendedor. É uma coisa que você vem repetindo. Talvez o seu comportamento, como você como pai, como filho, tenha, e como esposo, venha de como seu pai veio, você vai aprender com seu pai e sua mãe, eles te deram um modelo, você segue aquele modelo. Então, a gente repete. Algumas coisas a gente fala que assim, não, isso eu não vou fazer, esse erro eu não vou cometer. Mas a gente comete outros. Né? Mas, de uma certa forma, está sempre repetindo aquele mesmo ciclo familiar. Se nós temos problema com irmãos, a gente cria problemas também, os nossos filhos acabam também tendo isso, porque vê esse comportamento. Sim. Então, como nossa vida está ligada, e eu vejo muito que você está fazendo esse teu trabalho,
Eu queria que falasse um pouco mais disso, Rafão, dessa metodologia, como você usa muito isso. Sim, então, dentro da metodologia tem exatamente as questões que são as repetições, né? Aonde você identifica num conjunto, é uma ferramenta específica que faz com que você identifique esse conjunto de repetições para ser trabalhada e ressignificada. Porque uma coisa é eu saber que eu tenho um problema e não identificar onde ele é. Mas a partir do momento que eu começo a ter consciência dele, eu consigo trabalhar melhor. Então, um dos grandes trunfos do coach é isso, esse desenvolvimento através, claro, um conjunto, e o bom da metodologia, que coloca ingredientes e exercícios entre sessões que estimula de várias maneiras. Por exemplo, um livro, um vídeo, um filme, um trabalho escrito, uma resposta de algumas perguntas ou de uma sequência estruturada que começou lá na sessão e ele vai ter que desenvolver. E isso tem um preparo até que chegue no ponto certo de fazer isso. Né? Então, porque é muito complexo para algumas pessoas, por exemplo, reconhecer no pai ou acusar o pai numa carta escrita de algo que fez, ou dizer quais foram os prejuízos que eu tive na minha vida por conta do que eu repeti com meu pai com relação a muita ação e pouco estudo, né, acadêmico. Então, meu pai sempre foi assim, eu estou falando no caso real meu, né? Então, por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, mas a minha formação foi por trajetória. Então, eu, desde os meus 12 anos, lido com máquinas e equipamentos. Com 18 anos, já fiz 19, já fiz a primeira viagem para os Estados Unidos, treinei no equipamento, vim para o Brasil, e tudo isso fazendo, né, com os treinamentos nas fábricas das máquinas. Né? E ali eu entendia desde a parte básica de construção mecânica até a parte da parte de inteligência da máquina, da parte de programação dos CLPs e da parte que fazia a máquina funcionar. Então, isso foi tremendo. Porém, isso teve um teto, que quando eu cheguei em determinado momento, eu falei, opa, o que faltou aqui, né? Aí essa questão acadêmica, essa questão que não tinha, isso pesou, né? Então, poxa, teve algo a fazer ali e eu não fiz. Eu me preocupei só com a ação. E reconhecer isso e descrever isso no prejuízo e dizer, poxa, mas meu pai me ensinou tanta coisa boa, mas teve um prejuízo, mas deixa eu botar isso para fora. E botar isso para fora e fazer dessa maneira. E depois fazer essa destrava. Porque, olha, o rancor, né, quer dizer, a falta de perdão, é algo que ocupa um espaço importante da produtividade de um ser humano. Por isso que as questões relacionais tratadas no processo de coaching life, onde eu foco nas questões familiares, onde tem mais de 30 famílias, onde 2 ou mais pessoas fizeram, que eu vou nas perguntas, eu vou exatamente na maior das ferramentas, que é a parte de pergunta, né? Que são as perguntas poderosas que o coach pode fazer quando ele entende para convergir para o despertar, né? Exatamente, que é dentro do que a gente trabalha nesse primeiro estágio, é exatamente para que a pessoa desperte para algo muito importante, porque ela não precisa julgar aquelas pessoas. Ali não é para fazer, não é um tribunal, e sim uma forma de reconhecer o que está errado para poder trabalhar de uma maneira melhor. Né? E aí, fazer isso, às vezes, é muito complicado para algumas pessoas, porque tem pais muito bons, meus pais são maravilhosos, mas fazer isso dói dizer, mas foi feito. E foi ótimo, porque foi libertador na situação de que eu encontrei pontos a serem trabalhados em mim, que hoje eu agradeço demais meu pai, mas agradeço também o ser humano que eu me tornei dentro do processo de vida, dentro do coaching que eu tenho vivenciado. Né? Então foram 2012, 8 anos dentro da metodologia em si, né? Claro, começou lá atrás, mas não posso dizer que era uma metodologia, era coisas soltas, né? Não era uma coisa, não fiz vou fazer PNL. Não, nunca fiz. Então, começou mesmo no processo profissional, quando eu comecei a descobrir e trazer para a minha profissão a metodologia, e, né, até chegar ao ponto de hoje ensinar coaches a estruturarem a metodologia, porque saem tão verdes da formação que eles não sabem para que serve a ferramenta. A ferramenta é ingrediente. Ela faz parte de uma receita maior. E aí acaba se confundindo, colocando a ferramenta na hora que
o coach não está preparado para fazer aquele confronto. Ele não está preparado para fazer aquele destravamento. Aí ele acaba retrocedendo. Em compensação, tem coaches que na quarta, quinta sessão já resolveu o que ele precisava. E está tudo certo, porque o processo é dele, não é meu. Uhum. Faz sentido? Quer dizer... Faz, cara. Conseguiu conquistar a mãe de volta e a mãe estava lá almoçando, para ela já valeu tudo. Falou, Rafão, eu vou parar aqui, em outro momento eu volto a fazer o processo, porque eu estou tão feliz com o meu resultado de estar vivendo isso, que eu vou curtir isso. Então, é tremendo. Olha, Marcos, é muito gratificante fazer isso. Então, trazer isso para as famílias, mais ainda. Eu tenho um trabalho pastoral, né? Eu faço servir na pastoral familiar. Então, eu me envolvo exatamente nesse entendimento, nas questões que é a pastoral familiar na Igreja Católica, trata desde o nascituro, quer dizer, o bebê que ainda está na barriga da mãe, a evangelização dela, até a morte, quer dizer, os viúvos, as pessoas que ficam. Então, ela lida, né, no ser humano na vida toda dele. Então, é bem interessante exatamente poder lidar com essas situações e aprender servindo, né, e trazer esse aprendizado do servir para dentro da minha profissão. E muito mais, é trazer a minha profissão para dentro do meu servir, para poder servir as pessoas. Então, eu sou muito realizado fazendo isso, me sinto muito bem. Então, se pudesse, aqui eu passava horas e horas falando com você exatamente de algo que eu amo muito fazer. E é engraçado, eu assim, admiro muito a sua sensibilidade. Eu acho que é aquilo que eu falei. Teoricamente, se te olhasse, de repente, fosse pegar um coach, você vê, você fosse o coach de um coach, talvez eu faça que você deveria investir no business, porque é a sua praia de origem. Mas eu digo que você tem uma vocação muito mais natural e você tem uma sensibilidade incrível. E eu sou testemunha disso, eu tenho visto de como você trabalha essa questão, esse seu feeling do momento certo de fazer as perguntas, os momentos certos de fazer a indução, né? Fazer aquele trabalho, levar a pessoa àquele momento. A gente, na nossa última sessão, você trabalhou excelentemente essa questão. Eu acho muito legal essa sua sensibilidade. E uma coisa que uma crítica que eu faço, no caso, a minha fé cristã, que é o protestantismo, eu sou evangélico, né? O evangélico ele ainda não viu o potencial do coach dentro do social da igreja, da vida da igreja, como poderia transformar vidas ali dentro. A Igreja Católica já tem abraçado mais isso, tem aproveitado os profissionais de coach dentro da sua comunidade de fé, tem aberto espaço para eles, né? Às vezes até do pago ao gratuito, porque aquele negócio, você tem o pago, eu sempre até o que eu falo para coach em mim, você tem que ter alguns que vão pagar mais, que podem pagar, aquilo não pesa para eles, vão ter aqueles que vão pagar um pouco menos, mas vão pagar porque é importante para eles, que dê valor, e vai ter aquele que vai receber e não vai pagar nada, porque ele não pode, mas ele precisa, e ele quer. E você tem um talento, também ninguém sabe quem faz de graça, quem faz pago, quem paga mais caro, ninguém sabe. E o legal é que você trata todos da mesma forma, ninguém sabe, o fulano é o gratuito, não tem como saber. E isso, eu digo o seguinte, é o seu... Cara, eu acho que é o seu talento, como você desenvolveu isso. Isso é uma coisa que eu preciso aprender mais, eu tenho essa dificuldade, é uma área que eu tenho que trabalhar mais, essa questão do cobrar. E aí eu volto assim, eu sei como orientar o meu coach, ajudar ele, mas eu preciso de alguém que me ajude, porque uma coisa isso é uma coisa da nossa situação, uma coisa do nosso coach. Às vezes a gente sabe para ajudar o outro, mas a gente não sabe como aplicar para a gente, precisa de alguém que nos ajude. Então é isso que eu falo, o coach é exatamente isso, alguém que vai te ajudar a aplicar aquele conhecimento que você tem. Eu não sou maior ou melhor que você, eu apenas estou de fora. Eu boto assim, o coach não é melhor nem pior, pelo contrário, eu digo o seguinte, o meu coach é o melhor profissional que tem. Eu estou ali apenas para ajudar. Eu digo, você que é o profissional, eu sou apenas um ajudante. Eu sou aquele cara que não sabe nada, que está só de fora dando um espetáculozinho. Mas tudo vem de você, você sabe o que fazer. Às vezes a gente só abre, é aquilo que você falou. Pô, a gente está tentando uma coisa, estava na nossa cara, a gente não via, a gente uma pergunta que você faz, pô, não é que é verdade? Por favor. E aquilo dá uma guinada da nossa vida. E outra coisa que eu acho que o empreendedor tem, é que o empreendedor, eu até estou falando com a minha esposa, e eu já ouvi isso, nós temos a mania do miojo lame. A gente quer tudo instantaneamente. E tudo é um processo.
A gente não vira o coach de sucesso de uma hora para outra. Você trabalha uma jornada, você tem que começar, você vai começar a transformar vidas, pegar esses cases vão gerar novos cases, novas pessoas. É uma caminhada. E às vezes você vem de uma área do business, mas o seu foco, que é onde você mais tem resultados, é no life. E às vezes tem determinadas, eu digo assim, escolas que querem te induzir a uma determinada ramo. Não, esse ramo é melhor, não existe um ramo melhor ou pior. Existe aquele que você tem uma vocação natural que vai bem. De repente, na sua época profissional não foi a sua melhor área, mas como profissional de coach, desenvolvimento humano, é a sua melhor área. Você tem uma visão muito boa para orientar pessoas para lá. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós ainda compramos o livro pela capa e não pelo conteúdo. Acho que esse é o nosso trabalho, né? Inclusive, eu fui convidado para escrever um livro sobre o coach para empresas, empreendedorismo. Que é uma coisa que as coisas estão acontecendo. Sim. E eu vou buscar muito a sua ajuda, porque eu quero que você me ajude nessa caminhada, porque eu vejo você acrescentando muito nisso, Rafão. Mas, com certeza, a gente vai ter outras caminhadas juntos. Vamos sim, vamos sim. Mas, voltando, Rafão, o que você deixa assim, o que você deixa de maior de legado, o que você quer deixar de legado? Acho que o que você quer deixar de legado com a sua profissão de coach? Você como um master coach, eu creio que você vai... Nós ainda temos uma jornada grande por aí, tenho certeza que vai transformar muitas vidas, e você vai transformar muitas vidas mais. Mas qual o legado que você quer deixar, Rafão? Olha, é exatamente o legado de se sentir realizado no que faz, mas sendo muito competente, sem precisar separar aquela questão, né? O pago, não pago, é isso, é aquilo, esse aqui está por isso. Não, eu estou aqui exatamente para fazer o meu melhor com a metodologia, porque eu não sei as pessoas que você, Marcos, vai atingir. Eu não sei as pessoas que cada um que está lá vai atingir. Então, por isso que dentro do meu processo, metade, pelo menos, são coaches, né? Porque eu sei que eles vão chegar em pessoas que eu nunca chegaria, né? E a gama de pessoas que cada um que passa por mim, com coach ou não coach, ou qualquer área da vida que eles atuem na profissão deles, é que existe uma cadeia de pessoas da qual eles vão atingir positivamente. Então, para mim, no começo do ano, que eu tinha... Minha meta é chegar nas 400 pessoas esse ano diretamente fazendo algum curso comigo. Ou seja, na área do Coaching Life, nos treinamentos ou mentorias, né? Então, e que essas pessoas, ano que vem, eu quero 800 pessoas diretamente, eu tendo contato com elas, fazendo o processo com elas. Por quê? Porque eu sei que eu estou exponencialmente levando um desenvolvimento para a vida de milhares de pessoas, né? Então, o meu legado é, através, obviamente, do meu exemplo profissional, com maestria, fazer exatamente essa metodologia valer a pena na vida de quem quiser mudança e de quem se propor. E quem não quiser mudança e que convive com essa pessoa vai ser atingido positivamente, mesmo sem ter tido contato comigo. Então, eu vejo daqui a uns anos, nós estamos na vanguarda disso, do treinamento na aptidão, de aplicar bem a ferramenta, de fazer bem no que faz, entender cada ingrediente do processo para que realmente seja usado dentro da proposta profissional que o coach tá ali, aprendeu para fazer, da metodologia dele, né? Não querer realmente fazer uma reprogramação de crença numa palestra unicamente e dali a pessoa já sair pulando de alegria e mudando a vida dela toda. É um processo a ser trabalhado consistentemente, direcionado a um estado desejado, claramente entendendo onde está, trabalhando na área de uma forma a entender os impedimentos, saber o que eu tenho de bom e de uma forma integral, equilibrando razão e emoção e trabalhando no sistema. Então é isso que eu quero fazer pela minha vida, de trazer isso aí. Rafão, você pode um dia criar a tua própria metodologia? Não sei. A minha metodologia que eu estou usando agora é a do coach de grau sistêmico, tem funcionado muito bem e quem sabe um dia, né, chega a esse ponto, mas ainda tem uma trajetória para fazer, sabendo o trabalho que cada pessoa dessa teve
né, como o caso do Paulo Vieira, de estruturar isso, e olha, muito show, porque tem uma continuidade tremenda para que a pessoa vá exatamente fazendo no trabalho do hábito, trabalhando aquelas 3 semanas para mudar o hábito, mas nas 12 semanas para consolidar um novo comportamento, para ter um novo estilo de vida. E é essa a ideia. Fazer com que as pessoas atinjam esse maior número de pessoas possível, atinjam esse novo estilo de vida. Então, esse legado vai ser esses grandes profissionais fazendo isso. Quer ver uma coisa? Mas eu acho que, de uma certa forma, você já criou a sua metodologia, né? Ela, na verdade, ela é um aperfeiçoamento, a gente pode botar assim, da própria metodologia do Paulo Vieira, ao qual você modelou, né? Você aprendeu, você modelou, mas você desenvolve pessoas que fizeram a formação do Paulo Vieira, mas não tiveram todo o desempenho. Você é um instrumento para torná-las realmente mais produtivas. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que você complementa essa metodologia do Paulo Vieira. Você aperfeiçoou de uma certa forma. Talvez não radicalmente, sendo uma coisa totalmente nova, mas acho que você ampliando e tornando real para outras pessoas que fizeram a mesma formação que você, mas não tiveram o mesmo desempenho. E que você está levando a ter esse desempenho. Olha que interessante, Marcos. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz minha vida toda. Eu peguei a tecnologia que a pessoa adquiriu e estou mostrando para ela como é que funciona da melhor maneira possível. Aquela máquina que a pessoa não sabe trabalhar nela, eu ia fazer o quê? Eu ia ensinar ela a ter um método para trabalhar de forma eficiente no resultado que ele queria atingir. Quer dizer, eu já era coach. Então, eu trouxe isso para onde? Você realmente me fez enxergar dessa maneira, que entendendo que a maneira Rafão de ser na metodologia é única, de fato, né? E trazendo isso e multiplicando isso para os coaches, para mim, tem sido tremendo. Hoje estou com 22 coaches fazendo uma metodologia chamada Expert. Metodologia não, é a mentoria, né? E dentro do Expert eles passam por cada etapa de treinamento, seja para aprender a fazer aqui, atender online, seja para aprender a estruturação da ferramenta, das ferramentas no processo, seja para entender o que cada ferramenta faz no processo, e seja no treinamento da execução da ferramenta. Então, nós estamos trabalhando nisso. Então, esse legado ainda vai ser tremendo. E são os coaches que vão se destacar no mercado, amigo. Pode ter certeza. Eu não vou lembrar agora qual é o filme nem a frase ideal, mas o que ele fala é o seguinte: você, na verdade, é o que parece que Einstein falou, parece que Einstein dizia o seguinte: você tem que pegar uma coisa complexa e torná-la de tal maneira simples, sem simplificar, sem resumir, apenas tornando uma coisa de difícil entendimento para o fácil entendimento. Eu acho que é isso que você está levando. E eu sou um privilegiado, como eu falo assim, um privilegiado. Espero que a gente possa fazer. Eu espero fazer suas 3 caminhadas, eu espero mesmo, eu não sei como, mas vamos conversar, mas eu não quero em momento nenhum perder esse contato. Eu acho que esse contato, a semana que a gente está tendo junto, é muito bom. Eu sou um cara que fico ansioso para chegar às sextas-feiras. Eu gosto de estar lá, a gente está falando. Às vezes você não está nem tão bem, mas depois daquilo lá a gente fica, ele sai mais leve. É um momento que eu tenho, eu digo assim, é o meu momento de eu descarregar, de recarregar minhas baterias. Eu descarrego todas aquelas toxinas que estavam, zera e carrega as energias positivas para mais uma semana de jornada. Então, acho que gratidão aqui por isso. Espero que, através dessa nossa conversa, a gente possa transformar a vida de algumas pessoas que possam entender melhor do que é o coach para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Quero eu aprender e pegar um pouquinho desse seu time com pessoas. Você é um cara que tem uma comunicação muito grande, você é um cara... E generosidade eu nem falo. Não tive o prazer ainda de te conhecer pessoalmente, né? Mas como eu vejo algumas mentorias, algumas coisas juntos, e agora eu estou tendo o privilégio de ser seu coach. E é um privilégio, um aprendizado. Às vezes eu falo assim, eu conheço essa ferramenta, mas não dessa forma. Algumas eu já pego e estou montando, estruturando, me usar nos meus processos, com os meus coaches. Porque é exatamente o que você falou. A gente aprende, aplica na gente, aquilo mexe na nossa vida, pois isso pode mexer e ajudar na vida de outra pessoa, que a gente usa. E é um eterno aprendizado. E a gente fazendo isso circular. Rafão, gratidão imensa por esse privilégio.
Eu não tenho a audiência que você tem, então eu não sei se vai impactar tanto, mas eu creio que vai impactar as pessoas certas no momento certo. E eu vou tentar fazer outras com você, que, cara, como você falou, muita coisa para você falar. Acho que você tem uma bagagem muito grande. E uma coisa que uma coisa que eu espero que a gente possa conversar um dia, você falar sobre essa questão desse trabalhar especificamente esse seu trabalho com a Polícia Militar. E engraçado, de São Paulo, não necessariamente aí da sua região, né? É de um outro estado, do seu estado de nascença. Sim. E isso é uma coisa muito legal. Eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu acho que seria muito interessante também falar um pouco dele para outras pessoas, né? Claro. Que vê o quanto, talvez, valorizar esse ser humano que veste, que está atrás dessa farda, que ele é um ser humano como outro qualquer, se ele tem os desvios de conduta dele, porque a sociedade também tem seus desvios de conduta, e eles vêm da sociedade. Então, na grande verdade, aquela corporação pega uma pessoa bruta, que vem com defeitos e qualidades, e trabalha. Algumas vezes os defeitos vão se exaltar, e acontece, o ser humano, mas a gente não pode dizer que é a maioria, eu digo que não, é a minoria. Mas, infelizmente, essa minoria é notícia. E é o que se propaga. E quanta gente boa está sendo achincalhada por meio desses poucos, né? Então, vendo essas pessoas que fazem o processo, tipo, eu digo como tem um oficial, eu acho que é um oficial, e tem um que eu acho que não é um oficial no nosso grupo. E eles, o testemunho deles, quanto eles aprendem, cara, isso não tem preço. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar assim. Né? E talvez a gente marcar para a gente ampliar isso e dar oportunidade, acho que, dessas forças policiais, de repente entrar em contato com você, ou buscar comigo, a gente desenvolver um trabalho para levar para outros estados esse bom trabalho que você está fazendo. Ótimo. Aí em São Paulo. Acho que é uma visão grandiosa. Acho que parabéns a você, Rafão. Eu tenho assim, aprendido a ser um cidadão, uma pessoa um pouco melhor contigo. Tá bom? Gratidão, cara. Beijão nesse seu coração. Valeu, e obrigado. Até a nossa próxima, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Gente, esse foi uma entrevista aqui com o Rafão, cara. A gente... Pessoa da melhor qualidade, eu não tenho como dizer. Eu dou nota 10 a você para não dar 1000. Né? Você é um cara muito bom. Sei que tem as suas falhas, com certeza, como eu tenho as minhas, mas, como diz um juiz, o que você está trazendo de bom apaga qualquer coisa de ruim que tenha. Então, as qualidades são grandes.